Boa noite, meus queridos amigos do Brasil e do nosso querido planeta azul, que Jesus amava tanto, que é o planeta Terra. Nós estamos mais uma vez felizes de poder ter com vocês esse momento com Jesus em Israel. Hoje nós iniciamos o ministério de Jesus na Galiléia, um ministério riquíssimo que gira praticamente em torno do Mar da Galiléia, esse lago azul sereno, maravilhoso, que tem tanta história magnífica. Esse lago que tem uma forma de harpa, relembrando o grande rei Davi, de qual Jesus é descendente, e a gente tem a ideia de que Jesus, nessa região, ele imitando ou praticamente sucedendo a ideia do rei Davi, ele está tocando harpa com uma música espiritual que nos eleva, que nos alegra, utilizando essa harpa natural que é o Mar da Galileia. Hoje nós iniciamos esse ministério com muita felicidade, com muita alegria. Iniciamos com o nosso grupo na cidade de Cafarnaum, uma cidade que Jesus escolheu depois de ir a Nazaré e não ser recebido muito bem pelos seus conterrâneos, a quem ele ama bastante. Ele estava querendo levar a mensagem maior e a primeira mensagem para as pessoas na terra onde ele cresceu com sua mãe, que é Nazaré. E não sendo assim bem recebido, ele se muda para Cafarnaum. E ele que dizia que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, que não tinha, as aves têm seus ninhos, a raposa tem sua toca, mas ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, e foi essa a sua atitude e o seu comportamento durante todo o tempo que esteve entre nós. Ele teve como um ponto de apoio a casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum. Entrar em Cafarnaum é sempre algo que mexe muito com o nosso sentimento, com a luz espiritual e a energia revigorante que existe ali. Nós estamos aqui às margens do Mar da Galileia, com o nosso grupo, relembrando esses momentos maravilhosos. Eu, a nossa querida irmã Márcia e Wanda, que juntos procuramos encetar todos os esforços para levar a melhor energia, a melhor lembrança, a melhor característica desse homem magnífico e maravilhoso, que é Jesus. A emoção está sempre muito forte nesse ambiente, nessa geografia diferente e principal desse planeta Terra. Cafarnaum, Jesus, ao entrar naquele ambiente, ele encontra a sogra de Pedro doente. Ele a cura e ali ele, de uma certa forma, ele dá o seu pontapé inicial para trazer as mensagens que nós conhecemos no Evangelho. Mas esse momento com ele, na terra dele, na Galiléia, especificamente às margens do Mar da Galiléia, onde nos encontramos, torna o nosso encontro com ele maravilhoso. Esse momento ímpar, indiscutivelmente, um dos maiores momentos da nossa vida é quando a gente se encontra aqui. É maravilhoso sentir essa brisa desse mar, dessa temperatura que nos lembra muitas passagens na nossa vida. E quando a gente começa a entrar, como foi hoje, na manhã, os passarinhos cantando nas figueiras, a gente relembrando aquela estátua de Pedro, como se dissesse bom dia, sejam bem-vindos para todos nós, visitar a sinagoga onde Jesus começou os seus maiores e primeiros ensinamentos, visitar a casa de Pedro, relembrar o paralítico de Cafarnaum, que chegou ali levado por dois amigos que não tem nome. O Evangelho, Mateus não fala que eles conheciam aquele paralítico. Nos parece que foram pessoas sensibilizadas com o sofrimento daquele homem, que conheciam Jesus e não mediram esforços para que Jesus tivesse um contato com ele. E isso, meus queridos amigos e irmãos, passa na nossa mente toda essa história maravilhosa dessas obras incalculáveis do nosso querido Jesus, e na sua terra isso soa muito mais forte. Isso tem um sentimento e uma ação no nosso coração e na nossa mente
que ninguém pode medir, só aqueles que passam por momentos como este. Nós ficamos uma manhã debaixo daquelas figueiras, olhando aquelas árvores às margens do mar da Galileia, visitando a igreja franciscana que ali se encontra, porque toda essa parte de Cafarnaum é dirigida pela Custódia da Terra Santa, que é um grupo criado por Francisco de Assis. Então há uma união de espíritos elevados, de pessoas maravilhosas, de seres que por amarem a Jesus nos deixam esse sentimento através dos evangelistas, através dos evangelhos. E a gente em Cafarnaum, a gente se sente assim dentro de um grande evangelho repleto de ações, de amor, das atitudes do nosso Mestre Jesus. Quando a gente vai se aproximando da casa de Pedro, das ruínas que nos falam da casa de Pedro, avistando aquela igreja quadrangular ou octogonal que nos leva cheia de vidros, cheia de janelas que nos libertam com o olhar em torno de toda aquela região, avistando mais adiante aquela cúpula rosa da igreja ortodoxa grega, mostrando que todos procuram uma sombra aos ombros ou ao manto de Jesus. Então, é para todos nós sempre um motivo de alegria. E olhando para aquela sinagoga, pelas ruínas da sinagoga, a gente vai observando a história que nos diz que Jesus pregou ali, que ele ia àquela sinagoga, e ele, como judeu que o era, ele sempre se realizava as suas maiores obras, seus maiores ensinamentos, as suas maiores afabilidade e doçura para aqueles que o procuravam, sempre no dia de sábado. Porque durante a semana os judeus trabalham, mas no sábado todo mundo está de folga por causa da sua festa tão importante que é o Shabat. Então Jesus chegou ali no primeiro sábado, ele pregou e foi a sua condição de conhecer os judeus, que Mateus diz que multidões o seguiam na Galiléia, da Síria, de Decápolis, de Jerusalém, do Além Jordão. Então tinha gente de todas as regiões. E quando Jesus começou a pregar a primeira vez, o seu ensinamento diferente, baseado certo na Torá judaica, mas o seu ensinamento diferente fazia com que as pessoas transmitissem umas para as outras a admiração que a sua forma de pregar, que era muito comum, pessoas que se destacavam pregar nas sinagogas naquela época, e ainda hoje assim o é. Jesus se refere aos fariseus como pessoas que conheciam muito bem a Torá e que ensinavam, que sentavam na cadeira de Moisés e ensinavam muito bem. Mas ele dizia, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque Jesus cobrava e cobra de todos nós ainda hoje a autenticidade. Então, no primeiro dia, no segundo sábado, Jesus pregou o primeiro sábado na sinagoga. No segundo sábado, quando ele chegou, que tinha ensinamentos em todos os locais, muitos pregadores, mas quando ele chegou, tinha tanta gente. Era um dia de sábado e era costume naquela época as pessoas pregarem para grupos diferentes. Pregava para os homens, pregava para as mulheres, pregava para os trabalhadores, havia uma divisão de classes para se pregar. Mas quando Jesus chega ali, que encontra aquele povo, aquela multidão imensa, homem, menino, mulheres de todos os lugares, ele não podia pregar só para os homens. Então ele resolve, na sua capacidade espiritual de conhecer a necessidade de todos, ele resolve tomar uma atitude. E ele sai da sinagoga e caminha para o monte, que hoje nós conhecemos como Monte das Bem-aventuranças, porque ele não queria pregar só para os homens, nenhum privilégio, igualdade para todos. Era o exemplo da grande justiça defendida através da Torá ensinada por Moisés, que representa a primeira revelação, como nos fala o nosso querido Allan Kardec. Então Jesus leva todos, mas como era um sábado, ele não podia caminhar mais do que
uma milha, 1,5 km. Então ele se afasta o que pode para não transgredir a ordem da Torá, porque ele jura fidelidade à Torá, como está em Mateus 5, 17, 18 e 19. Ele leva aquelas pessoas para o monte. E aquele monte, ele usou aquele monte como se fosse um grande anfiteatro. E Mateus disse que ele, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Ensinou sentado, como os grandes mestres, os grandes rabinos assim o pregavam. Se assentando, ele usa Mateus uma expressão dos profetas, abriu a sua boca para sair a sabedoria dos seus lábios, como os profetas e o próprio salmista Davi falava. Então ele abre a sua boca e começa a pregar. Ele não sobe a montanha até o final, mas há um ponto que ele usou a própria encosta, como se fosse um teatro, onde ele, através da brisa que vinha do mar da Galileia, passando por eles e por aqueles que estavam acima dele, ele não subiu o monte até o final, ele começou a ensinar, como Mateus diz, abriu a sua boca e ensinava dizendo. O que ele ensinou foi tão profundo que até os não-judeus, como Mahatma Gandhi, que é muçulmano, dizer que se perdesse todos os livros do planeta, fossem queimados, e sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então nós tivemos, naquele local, esta manhã, um sentimento de muita alegria, de poder olhar para aquele mar verde, azul, dependendo da hora do dia, e relembrando, logicamente, sentindo ecoar as palavras de Jesus daquela época. Nós começamos a estudar com o nosso grupo, todos sentados na sombra de uma árvore, e ali nós tentamos, resumidamente, passar para eles a misericórdia, o amor, o perdão, a unidade, porque o Sermão do Monte ele é dividido em 3 partes distintas. O primeiro é a mensagem de esperança para aqueles que sofrem. A segunda é dizer para aquele povo que eles eram importantes para Deus e para ele, porque ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então Jesus mostra que estava preocupado com eles. Depois diz, jura fidelidade à Torá, porque ele ia entrar num discurso diferente. Ele não queria que entendesse que ele estava destruindo a Torá de forma nenhuma, nem se opondo ao seu ensinamento. Ele quis dar uma nova interpretação de conforto e de consolo. Então ele mostra a necessidade da gente perseverar, ir em frente, porque ele traz uma promessa de reino dos céus, diferente do reino material que dominava naquele momento por causa da opressão humana para aqueles que aqui viviam. Então ele diz que eles tivessem esperança que eles venceriam, que haveria uma colheita no mundo espiritual, como Kardec tem no capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Então Jesus vê que há uma aflição naquele povo, e ele os conforta, os exorta e os ensina com amor. Então, a partir da mensagem de esperança, mostra a importância de todos que ali se encontravam, de serem metaforicamente representados como sal da terra e luz do mundo. E na sequência, ele começa a fazer a sua interpretação da Torá, de uma forma magnífica, um discurso que eu considero talmúdico, porque o Talmud é a interpretação da Torá. Naquela época não tinha Talmud, mas Jesus diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. É uma outra linhagem, coisas que deixou aquela multidão admirada. Quem é esse? Porque ele prega com tanta diferença e tanta autoridade. E ali os seus assistentes eram sofredores, oprimidos, justiçados, enlutados, viúvas, órfãos, escravos. Todos foram confortados por Jesus. Isso deixa para nós uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo em que comungamos com a alegria de nós que estamos aqui com esse grupo do Brasil, neste momento com Jesus, pela felicidade de podermos ser coparticipantes, aprendendo e procurando transferir para vocês essa paisagem inigualável,
às margens do mar da Galileia, numa manhã dessa em que o monte estava cheio de flores, a primavera está surgindo, nós estamos no mês de setembro, então nós estamos, antes de mais nada, aproveitando para agradecer a Jesus por esse momento ímpar, e nós vamos ter a maior felicidade de continuar todas as noites trazendo essas informações e esses ensinamentos e conhecimentos que nós conseguimos construir na terra de Jesus. Tenham todos uma boa noite e amanhã que nós continuaremos com Jesus entre nós. Muita paz a todos.